Ô, Josias, quero muito te ouvir. Como é que você analisa o comportamento do PSOL nessa atitude do Glauber? Essa troca, né, da cassação pela suspensão, esse acordo fechado, o que isso revela a respeito do parlamento brasileiro? Revela que o parlamento não tem muita lógica, né, Fabiola? O Glauber Braga, ele foi salvo por um surto de ridículo. O Hugo Mota, ele acabou enfeitiçado pelo próprio feitiço. Para fazer média com a facção bolsonarista, o Hugo Mota enfiou o pedido de cassação do Glauber Braga, do PSOL, na mesma fila que conduzia ao patíbulo a Carla Zambelli, o Alexandre Ramagem e o Eduardo Bolsonaro. E deu errado, porque o contraste levou um pedaço do Centrão a avaliar que seria ridículo caçar um esquerdista porque chutou o traseiro de um ofensor da sua mãe doente, que morreria dias depois, e ao mesmo tempo livrar a cara da banda fugitiva do bolsonarismo. Esse surto de ridículo foi impulsionado por uma mobilização que foi muito forte do Palácio do Planalto em favor do Glauber. A Gleisi Hoffmann, a coordenadora política do Lula, suou o taier pelo Glauber Braga. Ela entrou em campo, ela telefonou, ela articulou. E, ao sentir o cheiro de queimado, o presidente da Câmara, Hugo Mota, cedeu a um acordo costurado de última hora. Ele colocou em votação um relatório que sugeria uma pena alternativa para o Glauber Braga. Então, em vez de votar direto à cassação, foi a voto a proposta de suspender o mandato por 6 meses. E isso passou raspando ali, mas passou. 226 votos a favor e 220 contra. Então, ficou entendido, por meio desta votação, que o Hugo Mota errou nas contas. Ele não tinha em plenário os 257 votos necessários para passar o mandato do Glauber Braga na lâmina. E ele, que tinha arrancado o deputado, o Glauber, da cadeira de presidente na véspera, mandou a polícia da Câmara tirar na marra o Glauber Braga do seu assento, ele teve que aceitar, ele teve que engolir a seco essa alternativa. Para não constranger o Hugo Mota, aplicou-se contra o Glauber essa pena, é a pena mais grave antes da cassação. Aí, depois de suspender o Glauber por 6 meses, o Centrão socorreu o bolsonarismo no salvamento do mandato da Carla Zambelli, que está presa em Roma. Nesse caso, vigorou, não a simpatia, porque ninguém gosta da Carla Zambelli, vigorou o provérbio, é um provérbio invertido, Fabiola, segundo o qual uma mão suja a outra. Quem salvou a Carla Zambelli espera ser socorrido pelo bolsonarismo mais adiante, quando for condenado pelo Supremo, no caso do roubo das verbas federais, das emendas. Então aí é uma mão suja a outra. E no caso do Glauber, foi um surto de ridículo impulsionado pela mobilização do Palácio do Planalto. Não dava para caçar uma pessoa que reagiu a alguém que ofendeu a sua mãe e livrar a cara dessa banda fugitiva da Câmara. Aí realmente seria muito ridículo, Fabiola, aí não deu. Na comparação, o Hugo Mota acabou errando na mão e favoreceu o Glauber Braga. Uma coisa interessante que as pessoas também estão chamando a atenção, com essa suspensão do mandato do Glauber por 6 meses, vem aí ela que é um personagem muito interessante da política brasileira. Eu estou curiosa para ver a volta dela. Heloísa Helena, vocês lembram dela? Heloísa Helena, foi senadora. Heloísa Helena, ela é danada, Heloísa Helena. Ela que é a suplente do Glauber lá da bancada e ela vai assumir. Ela é filiada à Rede Sustentabilidade, que faz parte da Federação com o PSOL. Ela já foi senadora, deputada estadual por Alagoas. E agora ela estará de volta à Câmara dos Deputados. Você não está curioso, Josias, para ver a Heloísa Helena nesse parlamento, dessa forma como é? Quem está incomodado com o radicalismo do Glauber Braga vai ter saudade dele nesses 6 meses. Porque a Heloísa Helena, ela é o Glauber ao quadrado ou ao cubo, talvez, e ela teve uma atuação muito incômoda no Senado, quando foi senadora, muito incômoda. Essa gente do Centrão, esses parlamentares mais acomodatícios, eles eram sempre afrontados por ela em plenário, e ela não tinha meias palavras, ela ia na jugular mesmo, e
não hesitava em ocupar a tribuna para denunciar acordos, porque quem está no Congresso, Fabiola, acaba tomando conhecimento desses conchavos feitos no submundo da baixa política, né? E a Heloísa Helena era uma pedra no sapato do centrão e desses parlamentares, como disse, acomodatícios. Então, é possível que alguns desses parlamentares tenham saudades do Glauber Braga durante esses 6 meses. Professor Marlon Reis, ele que entende tudo aí sobre essa questão, a pena imposta a Glauber, 6 meses de suspensão, ela é justa para o caso dele? Até relembrando para quem não sabe, a questão da agressão física que aconteceu lá, ele que estava sendo provocado, né, por não sei como é que a gente chama, um influenciador, um militante, como é que a gente chama ele? Extremista. É um militante do MBL, né? Um militante do MBL. O Sakamoto falou para chamar ele de extremista. Ele ficava provocando lá o Glauber toda hora, o Glauber não aguentou e deu um safanão nele, né? Foi isso que aconteceu. Foi por isso que o Glauber enfrentou todo esse processo. A pena está correta, doutor Marlon? Quer dizer, suspensão de 6 meses, está adequada ou não? Não, tem um evidente exagero aí. Se houvesse alguma necessidade de aplicação, e eu tenho minhas dúvidas, porque quando você promove uma retorção imediata, o que é? Uma reação forte contra uma agressão injusta. Isso, ninguém é obrigado a tolerar ser desmoralizado, achincalhado. No direito penal, inclusive, isso isenta de pena. No caso, o tal chute, ele tem uma finalidade muito mais moral do que física. É a mesma coisa do tapa no rosto. É um ato de injúria perante o direito penal. E para o direito penal, havendo a retorção imediata, como eu mencionei, nem crime é. Agora vamos lá. Se houvesse alguma punição, a Câmara, assim como nenhum poder, está imune ao dever de atender a uma racionalidade que se justifique dentro de um prisma comparativo. O mesmo tratamento para as mesmas situações. Eu fico imaginando, se ele pega 6 meses, o que farão com os deputados do motim? Quer dizer, é de 6 meses para lá, os do motim. Agora, tudo isso que eu estou falando é da perspectiva jurídica, porque isso é importante. O Supremo Tribunal Federal já reviu medida até de cassação. E eu vou lembrar o caso. Não foi na Câmara, mas esse precedente, ele se aplica para qualquer punição que se considere indevida. Foi um julgamento realizado na reclamação 55.948, que vocês vão lembrar do vereador Renato Freitas, do então vereador Renato Freitas do Paraná, hoje deputado estadual. A Câmara o cassou por ter feito um ato de protesto de uma maneira que a maioria da Câmara considerou que era tão grave o protesto silencioso, o protesto pacífico dele, mas era tão grave que mereceu a perda do mandato. Mas o Supremo não permitiu, e ele retomou e concluiu o mandato. Aquilo abre um precedente para a rediscussão das penas. Elas precisam ter uma proporcionalidade. As penas precisam ter uma razoabilidade. Não é o fato de você poder estabelecer uma sanção que lhe dá o direito de fazê-lo da maneira como bem entender. Tem que haver parâmetro, tem que haver lógica. Isso decorre do fato de nós estarmos numa república. Nós não estamos numa colônia subjetivista. Nós estamos numa república. República reclama regra, reclama norma, reclama razoabilidade, conceitos e parâmetros que possam ser aplicáveis a casos, independentemente de quem seja, independentemente de qual seja o partido político, independentemente de qual seja o nome ou sobrenome do parlamentar. É por isso que eu acho que, ao fim e ao cabo, dá até para pensar numa revisão disso judicial. Mas a resposta para mim é muito clara. 6 meses de punição para um caso como esse é muito grave. Se alguma houvesse, talvez 1 mês. Mas vamos lá, na minha opinião, nem isso, porque a retorção imediata não é
um ilícito na perspectiva do nosso direito. Em relação a Eduardo Bolsonaro e Ramagem, o senhor acha que vai ser mais fácil, doutor Marlon? Como é que o senhor vê esse processo de cassação deles? Vendo o que aconteceu ontem, é difícil cravar uma outra situação. Que me parece que o que eles estão mesmo não tem a ver muito com a lei ou com a Constituição, mas com interesses de que não se reproduzam decisões de perda de mandato no âmbito da Câmara e do Senado. Eu acho que é muito difícil. Parece que as coisas vão caminhar para a perda do mandato por falta, o que é muito barato para o que aconteceu. Mas eu acho que vai acabar sendo esse o resultado.